Bom dia, sejam todos bem-vindos. Registramos aqui a presença de governadores distritais, de governadores distritais de outros distritos. Muito nos honra com suas presenças. Queremos também saudar os GAs presentes, os presidentes de clube de Rotary, rotarianos, rotaractianos, interactianos, meus companheiros do Integração presentes, alunos e professores convidados, amigos e familiares. Iniciamos, então, colocando algumas observações necessárias ao bom andamento deste evento. Por favor, desliguem seus microfones, preencham o formulário de presenças que está no chat e perguntas sobre as palestras serão dirimidas no final delas. E teremos dois palestrantes que terão suas falas durante 35 minutos, tá? Então, inicialmente, eu já peço para a nossa presidente do Rota Integração, a senhora Lourdes Helena Rossi Steindorf, para a sua saudação e boas-vindas aos presentes. Pode falar, Lourdes. Bom dia, Jane, bom dia, demais participantes. Agradeço a presença de todos. É com grande alegria que o Rotary Integração dá as boas-vindas aos nossos palestrantes, governador Rubem Beraldo dos Santos, obrigado, e governadora Patrícia Parreira, muito obrigado por terem aceitado participar conosco. Aos companheiros rotarianos, rotaractianos, professores, jovens estudantes e demais convidados que nos acompanham nesse RILA. Prêmio Rotário de Liderança Juvenil, com o tema Semeando Ideias e Incentivando Futuros Líderes. Esse encontro representa uma oportunidade de inspirar, desenvolver talentos e fortalecer valores que transformam comunidades. Este RILA é um espaço para aprender, compartilhar experiências e despertar o potencial de liderança que existe em cada participante. Nesta manhã de sábado, nos reunimos movidos por um propósito maior: acreditar no poder das ideias, na força da educação e no potencial transformador da liderança. Este RILA representa mais do que um encontro, representa um investimento no futuro, na formação de pessoas capazes de inspirar, servir e fazer a diferença em suas comunidades. Desejamos a todos vocês uma manhã enriquecedora, motivadora e que esse RILA seja capaz de plantar sementes que floresçam em grandes realizações. Que cada palavra compartilhada nesta manhã seja uma semente de conhecimento, esperança e compromisso. E que daqui surjam líderes preparados não apenas para sonhar com um mundo melhor, mas para construí-lo. Sejam todos muito bem-vindos e que tenhamos um excelente RILA. Muito obrigada a todos. Obrigada, presidente. Dando continuidade, então, nós vamos passar uma tela com o significado do RILA. Peço ao companheiro Júlio para postar a tela e a companheira Valmira Peu fará a leitura da definição de RILA. Abre o microfone, Valmira, pode falar. Valmira? É que ela não está nos ouvindo? Helena? Ou Rosane? Valmira, tá bom? Oi, eu estou ouvindo, mas estou com. Tá me ouvindo, Jane? Sim, estamos ouvindo. Sim. Valmira? Eu vou ler então. O RILA é um programa oficial e intensivo do Rotary Internacional, voltado para jovens de 14 a 30 anos de idade, para aprimorar habilidades de comunicação, liderança e cidadania, que pode ser executado por meio de palestras, workshops e atividades práticas. Nós não temos essa. Ok, obrigado, Rosane. Rosane Santiago, obrigada. Então, agora eu passo. Eu não sei se a Valmira está conseguindo acessar.
Consegui. Tá. Então, Valmira, tu, por favor, lê, então, um breve currículo da nossa palestra, da primeira palestrante, porque era um currículo muito extenso, muito rico, então a gente vai fazer um breve currículo, governadora Patrícia Parreira. Desculpe. Então, a Valmira vai fazer a leitura desse breve currículo e depois, então, já passa para a governadora Patrícia Valmira falar. Bom dia a todos os companheiros presentes nessa reunião. Vou ler o currículo da rotariana Patrícia Parreira, jornalista formado pela Unisc, especialista em gestão pública municipal pela Universidade Federal de Santa Maria. Atuou como radialista por 20 anos, professora de espanhol, foi vereadora por 3 mandatos. Atualmente é responsável pela pasta de comunicação da Prefeitura Municipal de Paraíso do Sul. Cargos relevantes assumidos no Clube e Distrito. Foi presidente, administração do clube, governadora assistente e governadora do distrito. Recebeu o troféu Mulher Destaque Distrito 4780, Nelly Abascal. Recebeu também o prêmio Armando Arruda, do Rotary Brasil, em 2023. Agora passo a palavra para ela. Bom dia, muito obrigada, companheira. Muito obrigada pelo convite. Eu quero agradecer à presidente Lourdes e a todos os companheiros do Rotary Clube Integração, a Jane, que fez o contato conosco aí. Muito obrigada pelo convite, por estar participando deste RILA. Agradecer a presença também dos nossos integrantes aí do Colégio de Governadores, do Distrito 4780, companheiros de outros clubes que estão aqui nessa dinâmica. E especialmente também a nossos alunos, aqueles que nessa manhã de sábado, uma manhã fria, né, reservaram um tempo para estar aqui vendo que é esse tal de RILA, né? Então, muito obrigada. A gente, quando jovem, tem muitas curiosidades, né? E hoje eu e o governador Rubem, nós vamos trabalhar com vocês um pouco sobre essa questão de liderança, que é a proposta principal do RILA ser desenvolvido, então, pelos clubes de Rotary. Eu vou tentar reproduzir a minha tela aqui, e aí qualquer coisa vocês me avisam, tá? Se der problema. Tá visível para vocês? Tá chegando, tá ok, Patrícia. Tá Tá ok. ok. Muito obrigada, Júlio, então. Júlio que está nos apoiando aí nessa parte também nessa parte de ferramentas, né? Que é importante. Bom, pessoal, a gente foi intimado, né? Eu e o governador Rubem, para falar um pouco sobre liderança com vocês. E aí a gente pensou que aspecto a gente poderia trabalhar, tendo a perspectiva do que nós estamos vivenciando, né? Atualmente no nosso mundo. Nós, como Rotary, nós temos uma preocupação muito grande em formar novas lideranças. E por isso nós temos programas como o próprio RILA, temos programas como Interact, Rotaract, Intercâmbio, Bolsas pela Paz, enfim, tantos programas, né? Que tem a proposta de formar líderes que possam ser nossos futuros rotarianos e estar transformando nas suas comunidades. Mas a gente pensa também muito no presente. Futuros rotarianos, quem serão nossos líderes do futuro? Vocês já são líderes, porque vocês já fazem o trabalho na comunidade hoje. Vocês são líderes na escola, vocês são líderes nas ações que vocês desenvolvem em classe, vocês são líderes dentro da sua casa, em ações que vocês desenvolvem de liderança, no momento que vocês tomam uma decisão, né? Na casa de vocês, no grupo de amigos. Então, liderar é algo que vem com a gente desde criança. O que a gente faz é construir esse caminho, é aperfeiçoar esse instinto de liderança que cada um de nós temos. Eu costumo dizer que todo mundo tem. O que a gente precisa é moldar ele ao nosso estilo, daquilo que a gente vivencia no dia a dia. E talvez o líder do passado, ou o líder nós que estamos aqui, é diferente do líder do futuro. Porque a gente precisa entender
que as questões externas, elas influenciam na liderança. A gente precisa fazer isso. E eu costumo dar o exemplo de quando eu fui governadora do distrito, que nós estávamos com o planejamento pronto do nosso Rotary, do nosso ano rotário, e em maio veio uma cheia. E a gente destruiu a ponta no distrito. Trouxe muito prejuízo, que foi Cachoeira, Paraíso, Restinga, a nossa região aqui. E o que eu precisei como líder fazer? Me reinventar. Dentro daquilo que externo, né? Dentro daquele efeito externo que precisou eu, como liderança, pensar, não, peraí, o que eu vou fazer agora? Eu preciso me reinventar, eu preciso mudar. E isso a gente faz todo dia na vida da gente. Porque a gente tem um planejamento e daqui a pouco, pá, mudou. E como eu vou fazer isso? Né? Para vocês verem como os efeitos externos, eles influenciam na vida da gente. E para isso, a gente precisa estar o quê? Preparado. E o Hila vem para isso, para ajudar vocês a preparar tudo isso que a gente vivencia no dia a dia. Então, rapidamente, a gente vai passar para vocês algumas ideias que o governador Rubem depois vai complementar com algumas dinâmicas. Mas vocês já pararam para pensar, e isso é para todo mundo, né? Como você se imagina daqui a 5 anos? Isso é planejamento, né? E daqui a 10 anos? Essa é uma pergunta que eu faço para cada um de vocês, cada um que está aqui na tela. Vamos nos pensar. Vocês conseguem imaginar como será a Patrícia daqui a 5 anos? Como será a Jane daqui a 5 anos? O Marcelo daqui a 5 anos? Como a gente faz essa perspectiva de futuro de cada um de nós, como líder, né? A capacidade que cada um de nós temos de pensar no amanhã. Isso não é ansiedade, não podemos confundir, porque a ansiedade é justamente isso, né? Essa questão da gente pensar aceleradamente no amanhã. Planejar sonhos e futuros e fazer escolhas hoje pensando no futuro. Sim, a gente molda o que nós somos. Há um tempo atrás eu decidi que seria jornalista, eu decidi o meu futuro. Ou pelo menos decidi como eu gostaria de moldá-lo. E isso são decisões que, como jovens, nós estamos nesse momento de definir o que nós queremos para o nosso futuro. E eu digo para vocês, quem não sabe aonde chegar, quem não sabe o que quer, não chega a lugar nenhum. A gente precisa moldar essa perspectiva de futuro. E aí ter habilidades de liderança para que durante o nosso percurso nós possamos usar esse instinto de líder para chegar nessa perspectiva de futuro. Temos que mudar às vezes o percurso? Sim, mas isso faz parte do que se chama de adulto, né? A gente está na adolescência, mas chega adulto, a gente tem o hábito de dizer, nossa, como ser adulto é difícil lá na adolescência, a gente queria ser adulto, e quando a gente chega na adulta, a gente pensa, nossa, quanta decisão a gente precisa tomar. E a vida é isso, é decisões todos os dias. E por que isso é importante? Por que a Patrícia e o Rubem estão aqui dizendo para vocês que liderar é importante? E por que a gente precisa pensar no nosso futuro? A gente precisa dar direção para a nossa vida. Isso é essencial. Quando eu decidi ser rotariana, eu sabia que no Rotary eu precisava seguir uma dinâmica. Eu sabia que eu seria voluntária, que eu tinha obrigações, eu tinha compromissos. Assim é importante para cada um de aluno saber que ele tem obrigação, que ele precisa estar na sala de aula, que ele precisa cumprir com os seus deveres. Isso é dar direção para a nossa vida. Ajuda na tomada de decisões. Sim, eu sei onde eu quero chegar. Eu quero fazer uma faculdade de medicina. Qual é a tomada de decisão que eu preciso ter na minha vida para chegar a esse meu objetivo? Eu preciso sentar na frente do telecomputador, eu preciso estudar, eu preciso me dedicar, eu preciso abdicar de horas da minha vida porque eu tenho um objetivo, eu tenho uma direção na minha vida. E evita escolhas impulsivas, evite. Bom, por que é importante eu saber o líder do futuro que eu quero ser? Para evitar escolhas impulsivas. E essas escolhas elas vão surgir como? A partir das questões externas que eu falei antes. Então, para liderar hoje é tomar decisões. E as minhas decisões serão baseadas na direção que eu quero dar para a minha vida. Então, o que eu perguntei lá no início? O que você quer ser daqui a 5 anos? Como você se vê? Como você se vê daqui a 10 anos? Isso só vai acontecer a partir da tomada de decisão que você tiver durante a sua jornada. E o que vai ajudar você na liderança, nessa tomada de decisão, vai ser justamente as escolhas que você vai fazer.
Então, escolhas saudáveis nesse trajeto são essenciais. Eu preciso fazer escolhas saudáveis. E aí, para fazer essas escolhas, eu tenho que saber aonde eu quero chegar. E aonde você quer chegar? Você sabe? Hoje é uma manhã de muitos questionamentos. Bom, aqui eu coloquei para vocês sobre sonhos e objetivos. O sonho, queridos, é aquilo que nós desejamos. Eu desejo muita coisa. Nossa, como eu desejo. Agora, o objetivo é um sonho com planejamento. Ou seja, não adianta eu ficar sentada sonhando. Não adianta. Eu não vou ser uma boa médica, eu não vou ser uma boa jornalista, eu não vou ter se eu não tiver uma perspectiva de vida e botar esses meus sonhos em ação. Guardem esta frase: sonhos precisam virar ação. Eu me tornei jornalista porque eu fiquei 12 anos entregando jornal. Eu entreguei jornal de bicicleta e depois eu entreguei jornal de moto. E assim eu consegui pagar a minha faculdade. Então, eu não esperei ninguém entregar para mim. Eu sonhava ser jornalista, mas eu precisava transformar aquilo em ação. E como eu fiz? Planejamento. Eu me planejei. E é isso que eu quero que vocês entendam hoje. E o que influencia nesse meu futuro? Primeiro, queridos, as minhas escolhas. Eu escolho ser forte. Eu escolho seguir um caminho. São escolhas e que têm consequências. Às vezes a gente diz, por que isso aconteceu comigo? Por que isso aconteceu comigo? Vocês já se perguntaram isso alguma vez? Aí eu tenho que olhar qual escolha eu fiz para chegar nisso. São as minhas escolhas que trazem as minhas consequências. O meu esforço. Qual é o meu esforço que eu fiz para tirar uma nota boa? Qual é o meu esforço que eu fiz para chegar no final do ano e conseguir os meus objetivos? Não, bom, Patrícia, agora eu vou traçar. Eu vou sair desse Rila dizendo que eu vou traçar o que eu quero fazer para minha vida. Isso é um passo importante. Mas qual é o esforço que você fez para chegar até lá? Outra questão importante, o meu ambiente. O ambiente, ele diz muito sobre nós, queridos. O ambiente aonde nós estamos. Nós, como rotarianos, nós temos uma reunião por semana, uma reunião a cada 15 dias. É o nosso ambiente de trabalho, de planejamento. O ambiente que vocês frequentam, o ambiente onde vocês estudam, o círculo de amigos que vocês têm, as pessoas ao seu redor, sim, influenciam para o seu futuro. E essas são escolhas que vocês fazem. E aqui a gente quer dizer para vocês que para vocês serem líderes, vocês precisam escolher liderar. E quem está junto com vocês nessa jornada influencia. Diga com quem andas que eu te direi quem és. É muita verdade. Parece ser clichê, mas é verdade. Líder caminha com líder, com pessoas que pensam no futuro, com pessoas que querem te ajudar, te construir. Então escolham, porque pequenas escolhas geram grandes resultados. Estudar ou não é uma escolha, queridas. Eu vou hoje, esse momento que nós estamos vivendo aqui, companheiros, é uma escolha. Vocês escolheram estar aqui agora de manhã, buscar conhecimento. E essa pequena escolha pode trazer resultados imensos no líder do futuro de amanhã de vocês. Outra grande questão de poder de escolha é entre persistir e desistir. São palavras tão parecidas. Mas dá vontade de desistir? Dá. Porque as questões internas, elas influenciam na gente. Agora eu tenho uma escolha, que é o poder de escolha de cada um de nós. Eu vou persistir ou vou desistir? Andar com quem? Quando minha mãe falava isso quando eu era adolescente, eu achava tão brega, né? Hoje a juventude já tem outros nomes para isso. Mas como ela tinha razão. Como ela tinha razão. Líderes andam com líderes. Com pessoas que pensam para frente. Com pessoas que pensam grande. Com pessoas que querem fazer escolhas positivas para a vida de vocês. Então, quando a mãe ou o pai disser sim, eles têm razão. E que vocês não demorem para entender isso. Quanto mais cedo vocês entenderem que eles têm razão, líderes mais cedo vocês serão. Bom, e aí o que ajuda cada um de nós, Patrícia, para tudo isso? Primeiro, autoconhecimento. Saber quem eu sou, do que eu gosto, no que eu sou bom
E conhecer a mim ajuda a decidir o meu caminho. Vocês estão num momento muito decisivo da vida de vocês. E o autoconhecimento é muito importante. A gente ouve muito a dizer, aquele ali ainda não sabe o que é da vida. Vocês já ouviram falar isso? Esse ali está numa fase de escolha. Bom, como eu vou saber o que eu quero da minha vida? É autoconhecimento. É saber quem a Patrícia é, quem a Jane é, quem o Almansa é. A gente precisa saber quem nós somos. E o autoconhecimento ele é essencial nesse momento da vida da gente. Bom, eu gosto e eu tenho habilidades digitais. Bom, eu posso seguir então esse caminho de um programador, que hoje a gente sabe que no mercado de trabalho ele está em alta. Eu tenho habilidades de comunicação, eu gosto, que nem a governadora Patrícia, de falar no que eu sou bom. Vou me aperfeiçoar naquilo que eu sou bom. Então, o autoconhecimento, queridos, ele é importante para esse processo de liderança. Sonhar grande não é feio. Não limite os seus sonhos. Ou vocês acham que o Bill Gates não sonhou grande? A gente precisa ter sonhos grandes, mas a gente precisa ter pé no chão para isso. Acreditar no nosso potencial é essencial. Mas fulano disse que eu não sou bom nisso. Isso é fulano. Eu preciso acreditar em mim. Eu só vou conseguir ter uma perspectiva de futuro de liderança começando acreditando por mim. É que nem um vendedor. Se o vendedor não acredita naquele produto que ele está vendendo, como é que ele vai vender? Se eu não acredito que essa cuia é boa, que essa cuia é durável, que essa cuia é bonita, como é que eu vou vender ela para outra pessoa? Eu preciso acreditar no meu potencial. Se eu posso imaginar, eu posso construir. Líder é isso. Líder imagina, líder dá o caminho e líder ajuda a construir. Agora tem obstáculos. E, gente, os obstáculos vão estar sempre com vocês. Patrícia, como é que tu consegue chegar na frente do rádio, por exemplo? 20 anos de rádio. Eu sempre tive medo. Mas o que mudou foi o que eu fiz com esse medo. Eu tive vergonha no início. Mas o que fez a diferença foi como eu peguei essa vergonha e transformei ela em potencial. E é isso que eu quero dizer para vocês, queridos. O medo, a dificuldade financeira, às vezes a falta de apoio em casa e alguns desafios vão existir. O que vai fazer a diferença de você como líder é como você vai pegar e transformar isso em desafio, em potencial para vocês. Eu sou muito desafiadora quando dizem para mim que eu não vou conseguir, isso para mim é gasolina. Isso me impulsiona, agora eu vou fazer para mostrar. Então, transformar esses desafios que impulsionem vocês. A mentalidade de crescimento. Nós precisamos, como líder, entender que errar faz parte. Entender que aprender sempre é necessário. Ou vocês acham que nós, como rotarianos, sabemos tudo em Rotary? Se fosse assim, a Seleni e o Moacir não precisavam estar aqui agora de manhã. A gente não sabe tudo. A gente está aqui para aprender. Então, aprender sempre é algo que precisa estar conosco. E melhorar aos poucos. Melhorar, aperfeiçoar. Isso é importante para cada um de nós. Independente de nós, da idade que nós tivermos. E aí vem uma coisa que eu quero dizer para vocês. O papel da educação, que é uma das linhas de enfoque da nossa instituição, do Rotary. A educação, queridos, abre portas. Ela cria oportunidades e ela desenvolve habilidades. Então, parabéns para vocês que estão aqui, parabéns pelo Rotary Clube Integração, por oportunizar que nós estejamos aqui, abrindo portas e desenvolvendo habilidades dos nossos jovens. E aí eu venho dizer outra coisa para vocês. A influência das amizades. Você é influenciado, sim, por quem anda com você. Isso é fato, Eu, por exemplo, eu não consigo chegar perto do Sérgio sem rir. Porque eu sou influenciada pelo bom humor dele. Eu sou influenciada pela energia que o Sérgio transforma. E essas questões a gente precisa trazer para a vida da gente. As pessoas que te incentivam a ser melhor, quem são? As pessoas que te puxam para baixo, quem são também? É preciso identificar. E a fase da juventude, ela traz isso pra gente. Quem vibra com as tuas vitórias, quem curte as tuas vitórias ou quem só observa as tuas vitórias? Esse comportamento é importante como líder que vocês observem. Bom, e o planejamento é simples, o governador Rubem vai mostrar para vocês depois.
aonde eu quero chegar, o que eu preciso fazer e por onde começar. O governador vai trazer vários exemplos para vocês, dinâmicos, para que vocês possam fazer essa reflexão. Onde eu quero chegar, e eu quero que vocês saiam desse Rila hoje pensando nisso, tá? O que eu preciso fazer e por onde eu tenho que começar. E aí, como comunicação, eu trago só um aviso. Liderança e redes sociais. O líder que você é também aparece online, vocês sabiam? E a nossa geração gosta muito de estar online, né? A gente tem isso dentro de nós. E aí eu vou trazer um exemplo para vocês de um jovem aprendiz que nós tínhamos numa empresa que eu trabalhei. 3 meses antes dele ir para a entrevista de emprego, ele postou nas suas redes sociais e foi feito print, porque aquilo viralizou. 3 meses depois ele estava na empresa, se candidatando a um emprego, seu primeiro emprego. E o empregador pegou e mostrou para ele: esse aqui não é o líder que nós queremos na empresa. Pelo comportamento dele nas redes sociais. Vocês viram o que influencia? A opinião que ele expôs há 3 meses e que ele gerou uma discussão externa tão feia, influenciou para ele depois de 3 meses para ele pedir um emprego. Ah, Patrícia, isso não acontece. Sim, sempre tem alguém nos observando. Sempre. Então, a gente tem que pensar antes de postar. Tudo que publicamos deixa rastros. Olhem o que eu falei como exemplo. E uma postagem impulsiva pode gerar consequências duradouras. Nós, como adultos, às vezes erramos também. Isso não é só de adolescente. Jamais em ano eleitoral, porque cada um tem uma opinião. Aí daqui a pouco a gente está colocando questões lá e as pessoas nos avaliam por aquilo, por aquele comportamento nosso nas redes sociais. Então eu deixo de reflexão para vocês, jovens. Eu teria coragem de mostrar essa postagem para os meus pais, professores ou futuros empregadores? Pensem nisso quando vocês forem postar algo. Eu teria coragem dos meus pais? Não adianta eu bloquear ele nos meus stories ou bloquear ele nas redes sociais. Alguém pode mostrar? Alguém vai fazer print e depois que o print foi feito, meu filho? Aí foi. Tu pode apagar, as consequências elas virão. A sua imagem é a sua marca. E eu trabalho com imagem pública nos clubes. Então, nas redes sociais, cada curtida, comentário e compartilhamento ajuda a construir a imagem que as pessoas têm de você. Então, agora eu vindo aqui palestrar para vocês, vocês vão pegar as redes sociais de vocês e vão me procurar. Vão procurar a Patrícia Parreira lá no Instagram, no TikTok, lá no Facebook. E vocês vão ter uma imagem minha sobre aquilo que eu posto. E eu tenho uma imagem de vocês sobre aquilo que vocês postam. Então, como um líder se comporta nas redes sociais? Ele compartilha conteúdo positivo, ele respeita as opiniões diferentes. Nós, em Rotary, temos que respeitar as opiniões diferentes. Vocês, como adolescentes, as pessoas precisam respeitar as opiniões diferentes. Até porque se todo mundo fosse igual, que chato seria esse mundo, né? Evite ofensas e discussões desnecessárias nas redes sociais. Bom, vale a pena eu discutir esse assunto? Vale a pena eu me estressar por este assunto? Ou isso aqui é algo que eu preciso resolver aqui, ó, olho no olho? Ainda é importante isso. Assuma a responsabilidade daquilo que você publica. Isso é outro fator importante. Aquilo que eu publico, a responsabilidade é minha, porque eu sou dono daquela rede social. Então, líderes, a sua imagem é a sua marca. Um líder compartilha conteúdo positivo, lembre-se disso. Um líder respeita as opiniões diferentes. Um líder evita ofensas e discussões necessárias. E um líder assume responsabilidade pelo que ele publica. Certo? Isso é importante que vocês entendam. E aí, eu trouxe aqui rapidamente para vocês sobre o cyberbullying. O verdadeiro líder não participa de humilhações, piadas ofensivas e exposição de colegas. O líder não ri de quem cai. Ele estende a mão para ajudar e levantar. Estou certa? Antes de compartilhar, verifique a fonte, confirme essa informação que vocês estão compartilhando e evite espalhar boatos e fake news. A gente sabe o quanto pode ter consequências um fake news ou uma informação compartilhada de forma errônea. Então, pequenas metas. Eu quero que vocês deem um passo de cada vez, que vocês façam perspectiva de futuro com metas possíveis
e que vocês celebrem as conquistas de vocês, uma por uma. Da maior ao menor, é importante que a gente celebre, que a gente não desista no primeiro erro e que a gente continue mesmo quando é difícil. Sim, é difícil, não vai ser fácil sempre, mas é aquilo que eu falei lá no início. Vocês têm duas opções: desistir ou persistir. Responsabilidade pelo próprio futuro. Ninguém constrói por você e você é o protagonista da sua história. Sim, a gente tem muita ajuda no caminho. O Rotary está aqui para ajudar vocês. Mas nada do que a gente falar agora será mais importante do que a responsabilidade de cada um de vocês pelo futuro de vocês. O que vocês vão pegar aqui de hoje, do que eu e o governador Rubem falar, vão transformar no futuro que será construído por cada um de vocês. A gente está aqui para ajudar. Mas a responsabilidade de ser o protagonista da história de cada um de vocês é única e exclusiva de você. Pelas escolhas que vocês forem fazer, que é aquilo que eu expliquei e falei até agora, pelas ações que cada um de vocês vão fazer, e o futuro líder e o futuro de liderança começa nas escolhas que você vai fazer hoje. Muito obrigada por você fazer a escolha de estar aqui conosco hoje. Já começou. O futuro de você já começou como líder, por escolher estar aqui hoje. Então, que você possa sair dessa sala hoje pensando em tudo que você poderá construir a partir de agora. Muito obrigada pela atenção de cada um de vocês. Obrigada, Patrícia. O microfone, Jane. Só abre o mic, Jane, que tá fechado o teu microfone. Barrinha vou Lasquinha. repetir, então. Me ouviram não, né? Estava fechado? Não, tava fechado. Não, Tá, não te então ouvimos. agradecemos então a governadora Patrícia Parreira, do Rotary Clube Paraíso do Sul, esqueci de colocar, pela bela explanação, como sempre, seu brilhantismo em conhecimentos gerais em Rotary, tudo muito nos emociona. Muito obrigada. Eu passo para a Valmira, então, para ela ler agora também um breve currículo do governador Rubem Beraldo. Esse certificado é no final, Júlio. Então, a Valmira que então lê um breve currículo do governador Rubem Beraldo, que vai ser o nosso segundo palestrante. Depois ele já pode usar a palavra. Dr. Rubem Beraldo dos Santos, cirurgião dentista e administrador de empresas. Especialização em endodontia e doutorado em odontologia e estomatologia clínica na PUC. Revisor dos periódicos Estomatos da Ubra, Brasil Oral. Christian Journal for Public Health Dentistry, odontologia preventiva. Voluntário de Rotary no Quênia em 2007. Team Leader Intercâmbio Grupo de Estudos para a Flórida em 2008. Cargos relevantes assumidos no clube e distrito: presidente, governador assistente e governador do distrito. Chairman, Programa de Intercâmbio de Jovens e coordenador do RILA. Atualmente, associado representativo do RCI de Cachoeira do Sul, Princesa do Jacuí e honorário do Rotary Clube Integração e Uruguaiana Sudeste. Passo a palavra ao Dr. Rubem Beraldo dos Santos. Bem, então, companheira Valmira, muito obrigado. Bom dia, um bom dia especial à nossa presidente, né? E a Jane também pela organização, agradecer ao convite,
a minha querida companheira e colega digamos, de bancada nesse virtual, nesse momento, a governadora Patrícia, né, que me acompanha há muito tempo, desde a época de governadora assistente, né, a jovem Patrícia, não era rotariana ainda, me entrevistava lá em Paraíso do Sul, né, então acho que é muito bom ver a tua brilhante trajetória até aqui, Patrícia. Isso é formar líderes, né? Isso é exatamente isso que a gente está tentando fazer nessa manhã, tá? Algum governador de outro distrito, ou ex-governador do outro distrito, muito bem-vindo ao Almansa, aqui em nome do Almansa, o Colégio de Governadores. Eu acho que esse é um momento muito, muito legal, muito importante. Então, a Patrícia e eu procuramos fazer uma correlação, né, do nosso tema, porque é o mesmo tema, e aí a gente vai tentar, eu vou tentar ah, progredir dentro. Então, é isso, a gente vai tentar trabalhar da melhor forma possível. Vamos ver aqui. Vou compartilhar, então, a minha tela. Tá. Tá aparecendo para vocês? Tá aparecendo aí? Tá bem. O volume que eu estou falando está adequado? Vocês estão ouvindo bem? Sim, Sim. sim. Tá. Então é muito importante. Aqui está aqui já tá a apresentação da nossa cidade, da nossa linda praça. Então uma menção à nossa presidente, ao nosso clube, não, que está promovendo esse brilhante trabalho nessa manhã de sábado, essa manhã fria, tá? Então é isso. Aqui algumas ações do Rotary Clube Integração, eu procurei, dentro do material que o pessoal me mandou ontem, eu procurei colocar alguma coisa bem dinâmica em trabalho, talvez não seja o mais significativo, talvez não seja presente tudo que o Integração faz, que é muito e é fantástico, mas só para vocês terem uma ideia da dinamicidade, da gente estando junto da comunidade, das pessoas que a gente atende de modo geral, para vocês terem uma ideia básica, né, que ele é um clube de serviços. O que significa? Nós nos organizamos mundialmente para que o nosso clube consiga assistir as pessoas onde o poder público não vai, ou complementando o poder público, ou onde o poder público é mesmo. Então, é isso, é devolver à sociedade um pouco daquilo que ela nos dá e que a gente consegue, então, ter uma vida melhor nesse sentido. Então, nós somos muito ajudados. Existe um lema que diz, né, mais se beneficia quem melhor serve, certo? Aqui, prêmios Rotary de liderança juvenil, é Rotary Youth Leadership Award, em inglês ele chama RILA, para ser um pouco mais fácil da gente pronunciar, tá? E aqui vamos começar nosso primeiro trabalho, dentro daquilo que a governadora Patrícia falou. Eu vou colocar alguns personagens, tá? E aí eu quero que vocês olhem para eles e fiquem com a ideia de quem são, tá? Primeiro trabalho. Certo? Reconhecem esses personagens? Sim. Tá? Eu vou deixar um pouquinho na tela, depois a gente retoma, tá? Esse é o nosso primeiro trabalho para que vocês me ajudem a tornar a nossa palestra mais dinâmica. Reconhecem esses? Não. Tá. Uhum. Sim? Uhum. Tá. Vou voltar rapidinho, tá? Voltar rapidinho. Então, vejam esses personagens, pensam se sabem quem são, tá? Não precisam dizer. Tá? Certo? Vou fazer uma pequena descrição.
Então, independente de vocês terem uma crença religiosa, a gente tem que admitir que essa figura, esse homem, né, ele é tão importante que ele mudou a contagem dos tempos para o Ocidente. Só isso que ele fez. Mas aí vocês podem aprofundar na questão religiosa da sua crença, tá? Isso é bem importante. Essas duas pessoas são inegáveis, né? Gostem deles ou não, então a gente vai ter muita gente não gosta de um, muita gente não gosta de outro, e tem gente que não gosta dos dois. E tem gente que ama cada um deles, né? Basicamente assim, tá? Então não preciso falar muito bem. Esses dois aqui, talvez alguém aí consegue identificar ambos ou não identifica? Então vamos lá. Bill Gates, né? Bill Gates, ele é um líder que ele teve um papel muito importante no século XX e que fez eu estar aqui hoje com um computador pessoal, né? Então ele tirou a tecnologia da informação, a informática, e trouxe até os nossos lares, através então da empresa Microsoft, como a gente sabe. E esse outro aqui ficou 27 anos preso e depois ele teve a sua liberdade, né? E ele lutou contra o apartheid, a segregação racial que existia na África do Sul, né? Nelson Mandela, né? Já é falecido Nelson Mandela. Esses dois aqui, ó, em preto e branco, Adolf Hitler, né? Foi um líder sanguinário, que ele foi o motor da Segunda Guerra Mundial e fez o conflito que englobou vários continentes. Então, a gente tem essa circunstância. E esse outro aqui, provavelmente, vocês vão ter um pouquinho mais de dificuldade. Isso aqui é Simão Bolívar, né? O libertador das Américas. É um grande libertador. Então, nós tivemos... Quem gosta de futebol, nós temos o campeonato Libertadores da América. Vocês lembram desse campeonato de futebol? Então, um dos libertadores da América é Simão Bolívar. A gente tem São Martín, da Argentina, nós temos Artigas, do Uruguai, nós temos Sucre, que era da Venezuela, Dom Pedro I, que é o nosso brasileiro aqui, né? Então, esses são considerados os libertadores da América. E essas pessoas aqui, os mais jovenzinhos vão saber quem são eles, né? Mas eu tive que fazer uma cola aqui. Eu fiquei pesquisando ontem, fiquei perguntando para os adolescentes que eu conheço aqui, para eu poder ter uma noção, senão eu não saberia dizer, tá? E essas pessoas acabam tendo importância. Então, vamos lá. Aí da esquerda para a direita, essa menininha aqui, morena aqui de cabelo comprido, chama de Liz Macedo, tá? A outra, a loirinha ali, chama Sosso Careca, tá? E a outra lá de cima, que está em duas fotos, a outra moreninha lá, chama Antonella Braga. E dizem o seguinte, que a Antonella Braga e a Liz Macedo estão brigadas, elas estão uma briga na internet ali, elas estão de mal nesse momento, tá? E esse guri embaixo ali, esse se chama Enaldinho, tá? O que essas pessoas têm? Elas têm milhões de seguidores. E eles conseguem falar com milhões de adolescentes diuturnamente, tá? Então é isso que a gente... Certo? Malala, né? Malala é uma moça que já deve estar em torno de 30 anos hoje, que ela é símbolo da resistência e luta pela educação da mulher. E ela enfrentou o Talibã, né, no Paquistão. Então, essa é a importância dela, ganhou prêmio Nobel e tudo, né? Esses dois adolescentes aqui, eles são históricos, mas eles são importantes. A moça se chama Joana d'Arc, tá? Dos 13 aos 19 anos, ela foi responsável por liderar exército e libertar a França. E ela foi traída pelo rei, ela gostava do rei, enfim, o rei gostava dela, foi traída pelo rei, e depois ela acabou sendo queimada na fogueira como herege, né? Por uma questão religiosa ali, enfim, político-religiosa. E esse outro menino aqui, com 15 anos, ele inventou um sistema que, com 6 pontos, conseguiu trazer para nós a leitura tátil, tá? A leitura tátil. O nome dele é Louis Braille, é um sistema no nome dele. Ele trabalhava na oficina do pai dele com 3 anos de idade e enfiou um instrumento no olho, e aí o que aconteceu depois daquilo evoluiu para uma infecção
pegou os dois olhos e com 5 aninhos ele já estava cego, né? Deficiente visual. E aí, em função disso, ele foi estudar numa escola técnica e, por essa dor, ele desenvolveu algo que exatamente é o que acontece, né? A dor faz com que a gente desenvolva alternativas, e ele desenvolveu, então, um sistema de escrita e de leitura que ajuda o mundo inteiro. Então, basicamente é isso, certo? E o que essas pessoas têm em comum? Pessoas tão diferentes, né? Tão diferentes, político, religioso, social, tecnológico. O que elas têm de tão... o que eu poderia unir em comum? O que pode dizer? O que eles têm? Gostemos nós ou não de alguns aspectos. Eles têm uma coisa que se chama seguidores, hoje, nas redes sociais, né? Então, eles têm pessoas que lhes admiram. Eles têm pessoas que ouvem o que eles têm para dizer. Eles têm pessoas que importam para o seu coração a sua mensagem. Então, o que significa? Que eles são líderes, né? Então, todos eles são líderes e têm aspectos diferentes da liderança. Então, a gente também tem que trabalhar muito com isso. E nós todos, como a governadora Patrícia falou, desde muito pequenos somos líderes em alguns assuntos. Nós podemos não ser um Nelson Mandela, que é um líder político-religioso que move toda uma nação, ou Mahatma Gandhi, por exemplo, mas nós somos líderes lá dentro da nossa casa, em alguns assuntos. A gente pode liderar em um assunto e pode não liderar em outro. Então, aí nós vamos trabalhar com características, tá? Antes da liderança, nós vamos falar de autoridade. O que é autoridade? Eu tenho autoridade quando as outras pessoas olham para mim e me reconhecem como tal. Vou dar um exemplo. A autoridade mundial em física, Albert Einstein, né? Então, todo mundo reconhece Albert Einstein como uma autoridade. Ele é uma autoridade mundial, histórica em física, tá? Então, o que acontece? Nós podemos ter essa autoridade em que as pessoas obedeçam voluntariamente. Alguém vai me obedecer voluntariamente. Vou dar um exemplo. A presidente Lourdes Steindorf, ela exerce hoje uma autoridade no Rotary Club de Cachoeira do Sul Integração, em que existem rotarianos que lhe obedecem, mas voluntariamente. Ninguém é obrigado a estar lá no Rotary e obedecer. A Lourdes vai chegar lá e vai dizer: eu quero que vocês estejam tal hora, em tal lugar, para fazer tal ação. Vão ou não, sabe? Quero que vocês vão ao Queijos e Vinhos. Vão ou não? Então, o que a Lourdes tem que desenvolver? A Lourdes tem que desenvolver empatia, simpatia, capacidade de liderança para que as pessoas realmente obedeçam. Tem que ter uma causa por trás dela e isso realmente vai acontecer. E é assim que acontece conosco, lá no nosso Grêmio Estudantil, ali na nossa família, lá no nosso meio, no nosso vínculo. E nós temos outros tipos de autoridade em que as pessoas obedecem ou agem obrigadas, tá? Aí nós temos que ser muito sinceros. Quantas leis nós não gostaríamos de obedecer? E muitas nós gostaríamos de obedecer. Nós precisamos de leis para o nosso convívio. Então, as leis são feitas no Poder Legislativo. A Câmara Estadual no Rio Grande do Sul, lá na Prefeitura, a Câmara de Vereadores, e no Congresso Nacional com seus deputados federais e seus senadores. Então, eles criam leis que vão nos favorecer em alguns aspectos e outros não. Ele tem autoridade e vai nos obrigar. O presidente com seus decretos, o governador da mesma forma e também o prefeito, né? Com suas ratificações do processo de legislação. E quando nada disso é muito, digamos, consensual, entra o Poder Judiciário. Então, o Supremo Tribunal Federal, os tribunais de justiça e os juízes de primeira instância. Eles nos obrigam, eles têm autoridade porque eles nos obrigam. Tá? Então, isso também é importante. Então, vamos pensar lá dentro da nossa casa. Em alguns aspectos, o nosso pai ou a nossa mãe, ele tem uma autoridade e vai nos obrigar. Em outros aspectos, ele com seu carisma, com o amor que a gente sente por eles, voluntariamente a gente vai querer ajudar nossos pais. Então, é assim que funciona o processo de autoridade. Existe a autoridade que a gente herda. Tá vendo? Essa linha sucessória. Então, Rainha Elizabeth, Rei Charles, se eu não estou enganado, é Príncipe William. Eu sempre confundo, eu acho que é o Príncipe William, sim, é um deles, enfim. A linha sucessória, se nada acontecer no decurso da vida, vai ser essa.
Então, essas pessoas estão herdando a autoridade, tá? Infelizmente, existe a autoridade coercitiva pela força. Então, uma nação sobre a outra. Infelizmente, vamos dar um exemplo dramático. Se nós formos assaltados, o assaltante vai ter uma arma na mão e vai nos obrigar, vai ter autoridade sobre nós naqueles segundos ou naqueles minutos em que ele vai tirar a nossa carteira. Então, isso é uma autoridade que nós não gostamos, é uma autoridade que vem da força, né? É uma autoridade que vem da violência. Também acontece. Nós temos uma autoridade que vem do quê? Dentro de um processo democrático, dentro de uma eleição, em que a gente elege algumas pessoas para falarem por nós. Vou voltar ao Rotary Club, mesma coisa. A presidente Lourdes Steindorf, ela tem autoridade porque ela foi eleita pelos rotarianos para assumir o seu mandato durante um período de um ano. Então, ela tem autoridade durante o período de um ano. Inclusive, no sistema democrático e no sistema presidencial, como é o Rotary, essa autoridade ela passa, né? A pessoa não vai ficar autoridade por muito tempo, diferente lá da Rainha Elizabeth, que ficou 5 décadas, né, com a sua autoridade. Aqui não, aqui no Rotary, nas prefeituras e nos governos estaduais e federais, ela é uma autoridade por algum tempo, certo? Então é isso. O poder advém da autoridade. Então, tu tem algum poder sobre as pessoas. Então, esse nosso bonequinho de branco aqui, ele está investido do poder nesse momento. E aí, a gente tem essa digamos assim, dinâmica de trabalho. Mas nós temos uma coisa diferente que pode ser complementar. Eu posso ter alguém, um prefeito, eu posso ter um presidente que ele é uma autoridade, mas ao mesmo tempo ele é um líder. Ele desenvolve liderança. Por quê? Porque ser autoritário, nós não gostamos de quem seja autoritário. Isso como ser humano, nos cria resistência e repulsa. Nós não gostamos disso. Mas o que acontece? Quando essa pessoa que tem autoridade, ela é um líder, aí sim, realmente o processo vai fluir normalmente. Por quê? Porque um líder, ele vai nos inspirar, ele vai nos motivar e quando nós tivermos dúvida, ele vai nos guiar. Guiar para onde? Para um objetivo comum. O Grêmio Estudantil do colégio quer realizar, por exemplo, uma ação para levantar alimentos para ajudar uma creche. Isso é um objetivo. Então, vai ter que ter alguém ali, não que vá fazer todo o serviço, mas ele vai inspirar a gente para fazer, ele vai nos motivar, ele vai nos guiar como nós precisamos fazer, certo? E esse líder, ele tem que estar sempre na corda bamba, né? Existem aspectos positivos e existem aspectos negativos, tanto na ação, quanto nele próprio, ou quanto nos seus liderados. Então, a gente também tem que trabalhar. E o que ele vai procurar fazer? Exaltar os aspectos positivos e reduzir ou minimizar os aspectos negativos dele próprio e também dos seus liderados e da ação que eles forem fazer, certo? Então, assim, um líder, tá, que a gente vai trabalhar, ele vai despertar vontade, como eu falei. Por quê? Porque o obedecimento é voluntário. Então, ele precisa influenciar mentalidades e comportamentos. A governadora Patrícia já falou em algumas coisas, né? Que tipo de mentalidade? A quem nós vamos nos unir? Qual os valores que nós vamos seguir? E a partir disso agir. São mentalidades e comportamentos que nós precisamos trabalhar. Liderança é um dom? Sei lá, pode ser, não necessariamente. Existem pessoas que para algumas coisas já nascem líder nato. Mas o que tem de bom em tudo isso? Que a liderança, ela pode e deve ser desenvolvida, certo? O primeiro ponto para desenvolver a liderança é conhecimento, é o estudo. A governadora Patrícia já falou, não precisa ser um estudo formal. O estudo significa desenvolver um conhecimento, uma habilidade para alguma coisa prática. Vou dar um exemplo. Se o meu armário da minha casa estiver precisando de conserto, eu posso estudar como consertar e aprender a fazer e consertar. Isso é um ato muito simples e cotidiano, que o conhecimento ele já foi necessário.
entendeu? Então, ninguém vai me ouvir, ou ninguém vai me obedecer, ou ninguém vai me seguir se entender ou não entender que eu tenha conhecimento sobre aquilo sobre aquele tema que eu queira liderar. Então, é muito importante. Patrícia já falou também autoconhecimento. Eu tenho que me conhecer, eu tenho que saber primeiro as minhas limitações, depois como eu vou reagir, como eu vou me irritar ou não me irritar, como eu vou conseguir liderar da forma mais harmônica possível que isso flua, como eu vou ter postura, como eu vou ter posicionamento diante dos outros e das ações. Conhecimento hoje não tem como. Ela também falou sobre isso, sobre as redes sociais, mas não só sobre redes sociais. Ela falou também sobre eu ter conhecimento para arranjar um emprego importante na área da tecnologia da informação. Hoje é uma área das que mais paga, melhores salários e que mais demanda tem. Mas também no cotidiano, né? Hoje, por exemplo, ela já me ensinou como eu fazer a exposição aqui da minha tela completa, que era uma coisa que eu ficava obrigando há algum tempo. Então, a gente vai aprendendo todo dia, né? Então, a gente tem algumas questões para ver, mas a gente percebe. Vamos pensar nos rotarianos, nós, com mais idade, a gente tem mais dificuldade com a tecnologia. Então, isso é conhecimento. Não preciso fazer um curso, eu posso assistir um vídeo no YouTube, eu posso ler um texto baixado do Google e isso vai me aprendendo. Eu vou ter conhecimento. E esse conhecimento vai me ajudar a auxiliar pessoas. Essa é a grande chave de tudo isso. Um bom líder precisa auxiliar as pessoas. Existem líderes negativos, como nós mostramos ali, mas um líder positivo precisa auxiliar as pessoas. Outra coisa importante, conhecer um idioma estrangeiro. Hoje, para um jovem, se ele tiver domínio de inglês, de mandarim e de espanhol, provavelmente ele nem precisa fazer um curso superior. Tá? Não estou dizendo que não deva ser feito. Eu estou dizendo que se tu tiver conhecimento de intermediário para avançado em idioma estrangeiro, a gente tem estudos da Universidade Estadual, acho que é de Ponta Grossa, se não me engano, em que diz que quem tem o domínio fluente de inglês, ele consegue os melhores postos nas redes de trabalho e o salário dele aumenta de 30% a 50% a mais do que quem não tem. Então, um idioma estrangeiro ele é fundamental, mas de qualidade, né? Uma outra coisa que eu preciso para ser um bom líder, desenvolver a comunicação. A comunicação, por quê? Para quê? Porque eu preciso dialogar com as pessoas e preciso convencer e persuadir. Aqui não tem sofisma, porque o convencimento pode ser um convencimento negativo. Eu posso utilizar, às vezes, mentiras bonitas para persuadir as pessoas a fazer coisas erradas. Eu não estou falando disso, eu estou falando de persuasão. Tá? Eu estou falando, as pessoas são diferentes, as pessoas sendo voluntárias, elas têm vontades diferentes e têm motivações diferentes. Então, um bom líder precisa se comunicar bem. Ele não pode receber uma negativa ou receber uma crítica e essa crítica, ela entrar, como dizem os jovens, não vai para o coração essa crítica. Essa crítica tem que ser recebida, trabalhada e a partir disso ela tem que ser transformada para que eu consiga dialogar, eu consiga expor as minhas limitações ou aprender com os outros, né? Comunicação de leitura e escrita. De novo, pessoal, hoje no mundo de vídeos, a gente tem uma tendência, eu próprio, né? Como adulto, às vezes me vejo nisso. Cada vez eu estou lendo menos, mas isso é um erro, a gente precisa ler e escrever bem. Ler e escrever bem é algo que a gente consegue se expor, a gente vai produzir documentos. Para eu fazer uma ação mais significativa, eu vou precisar fazer documentos, né? E com isso, a comunicação, importa muito. Falando em comunicação ainda, preciso estar nas redes sociais, falar bem, gravar vídeos. Falar em público, em alguns estudos, é o maior medo que um ser humano tem. Algumas pessoas têm mais medo de falar em público do que morrer, por exemplo. Então, para vocês terem ideia de que é o que aquele rapaz está ali, está suando por falar em público. E o falar em público é uma coisa que a gente treina. Gravar vídeo é algo que a gente treina. Gravar vídeo é algo que a gente se melhora. Então, é isso que a gente vai precisar fazer e realmente a gente vence, né? E o Rotary e os clubes o Interact e o Rotaract, eles são grandes escolas de liderança. Por quê? Porque nós temos que nos levantar e falar.
né? Falar para as pessoas, discursar, preparar. Então, a gente pode preparar discursos no início escritos, mas depois, com o tempo, isso flui. Então, isso é algo bastante importante para a gente ter em mente. Confiança. A confiança, autoconfiança. A Patrícia já falou sobre isso. Ter autoconfiança. Acreditar em si próprio, mas também com autocrítica, né? Não achar que eu sei tudo, o que eu estou fazendo é o correto e que não precisa de ajustes. Então, por isso, eu tenho que ser confiante, autoconfiante, mas também tenho que ter autocrítica. Humildade. Humildade é isso. Eu errei. O que vai acontecer? Eu me desculpo. Eu me corrijo. Os outros acertaram, eu elogio em público. Os outros erraram, vou fazer uma crítica em particular. Por quê? Porque eu não vou humilhar a pessoa, eu não vou constranger, eu não vou magoar. Então, eu vou me tornar cada vez um líder mais consistente nesse processo. E isso não precisa ser um grande executivo, um adulto com 60 anos, executivo de uma grande multinacional. O presidente do Grêmio Estudantil tem que fazer isso. Eu com os meus irmãos lá na minha casa tenho que fazer isso. Tá? Com os meus pais, mesma coisa. Então, se eu fizer isso, eu vou realmente ter cada vez mais gente próxima de mim, cada vez mais gente me apoiando. Ter empatia. A empatia é entender o que o outro está passando, com limites, né? Eu posso entender o que o outro está passando, mas tem coisas que eu não vou fazer necessariamente, entendeu? Eu também tenho que entender que, ok, eu te entendo, tu está passando por um determinado problema, esse problema ele é importante, mas esse problema primeiro tem que ser resolvido por ti, em algumas circunstâncias. Outras não, outras tu vai precisar do meu auxílio, ou do auxílio do meu Grêmio Estudantil, do meu Interact Clube, para a gente resolver. Então tem que ter empatia, se coloca no lugar do outro. Pensa como o outro está pensando. E a partir disso a gente tem uma lógica. E aí realmente a gente tem uma questão de crescimento comunitário, grupal, institucional, nesse nosso caso. Um líder tem que ter paciência, né? Tem que ter resiliência. E o que significa resiliência? Isso é uma coisa muito, muito simbólica. O bambu, o ataquara, ele pode passar por um vendaval e não cai, ou cai alguns galhozinhos, enquanto que um pinheiro, que é muito mais forte, pode cair a árvore inteira. As nossas tipuanas aqui no centro da cachoeira, né? Que são muito mais fortes do que uma taquara e elas caem. Agora, um bambu, o que acontece? Como ele tem resiliência, ele recebe o golpe e ele assimila esse golpe e reage. Passada a pressão, ele volta ao normal. Ele volta à posição normal dele. É assim que a gente precisa ser na vida, nesse sentido. Não se desesperar quando nós recebermos uma crítica, ou um ataque, ou passarmos por uma dificuldade. Essa dificuldade tem que nos ensinar. Tolerância é fundamental, né? Então, tem que respeitar a cultura das pessoas, tem que respeitar a religião das pessoas, tem que respeitar a posição política, e aí a posição política é algo que está muito em voga hoje, né? Porque é muito polarizado, mas a posição política não é porque a pessoa acredita politicamente no A que o B não sirva, e que o B seja imoral, que o B seja um problema. Então, é isso que a gente também tem que trabalhar. Não é a crença política da pessoa, ou a posição política, não tem que trabalhar. A raça, quer dizer, não existe mais isso. Isso cada vez mais está se dirimindo, né? As pessoas têm que ser vistas pela sua alma, pela sua integridade, pelos seus valores, não pela cor que elas representam externamente. A orientação sexual da mesma forma, né? Isso é algo que nós temos evoluído enquanto sociedade. Isso é algo importante e, logicamente, que se eu tentasse um líder lá dentro do meu Grêmio Estudantil com esses aspectos, eu não vou ter muitos seguidores. Ou então eu vou colocar alguns seguidores e excluir os outros. E aí entra no que a gente está vivenciando hoje, que é nós contra eles. Então a gente também tem que trabalhar muito bem nesse sentido. O movimento Rotário, ele tem escolas de liderança para jovens. Eu estou focando em jovens porque é a idade dos Rilas, né? Então, a gente vai ter os Rotaract Clubes, o Cachoeira do Sul Integração, ele é o mentor, então, ele é o apoiador do Cachoeira do Sul Ninfa do Jacuí, né? E também nós temos o Princesa do Jacuí, é o mentor.
do Interact Clube de Cachoeira do Sul. Então, o que são o Rotaract e o Interact? São clubes de Rotary, clubes que auxiliam as pessoas para essas idades específicas. Então, nós estamos desde o início, a juventude, nós temos inclusive hoje os Rotary Kids, que são os menorzinhos ainda. Então, a gente está ensinando valores rotários, valores de ajuda à comunidade, valores de liderança a pessoas desde o início. Não necessariamente a gente pensa que no mundo ideal seria assim, uma criança do Rotary Kid, ele seria interactiano, depois interactiano, rotaractiano, depois entraria no Rotary. Ok, isso seria o melhor dos mundos. Mas se isso não acontecer, o que vai acontecer? Nós vamos conseguir incutir nas pessoas ou criar nas pessoas a necessidade desses nossos valores, que são muito importantes e valores de ajuda. Vamos pensar, então, na ajuda que acontece com o cotidiano, a necessidade de ajudar uma escola de educação infantil, tá? Então, esse Interact Club, essas crianças aqui, resolveram, então, ajudar, sei lá, qualquer ação que vocês queiram, arrecadar livros, arrecadar material escolar, alguma coisa. Então, vocês imaginem que essa menininha aqui do centro é a presidente do Interact Club. Ela tem que ser uma líder muito boa, porque ela tem que fazer esses pequenininhos aqui entenderem de logística, entenderem de orçamento, entenderem de ações, serem bons vendedores, para quê? Porque elas têm que fazer alguma ação. Vamos imaginar que elas vão vender sanduíche na praça, né? Olha, uma ação que não é uma ação das mais complexas, mas que tem uma complexidade muito grande para essa faixa etária, né? Então as pessoas têm que se organizar. Imagina se essa menininha querer ser autoritária. Tu acha que os pequenininhos vão obedecê-la? Tu acha que os pequenininhos vão aderir a essa causa? Se ela for autoritária, ela vai acabar não fazendo ação e, inclusive, prejudicando o Interact Club dela. Talvez o Interact Club dela acabe, porque eles vão começar a brigar em função disso. Agora, se ela for líder, se ela usar o melhor de cada um, a melhor habilidade, ó, um lá sabe desenhar melhor, outro lá ele consegue mobilizar os pais ou as coisas para fazer um molho, outro lá tem um pai lá, por exemplo, que pode conseguir um pão mais barato para poder fazer ação. Então, tudo isso precisa de articulação e liderança para funcionar. Então, essa simples ação, que não é tão simples assim, ela já pode representar um exercício de liderança. É assim que a gente trabalha. Então, vocês perceberam isso. A governadora Patrícia já falou lá dentro da nossa casa. Vamos imaginar dentro da nossa casa ali. Eu preciso, então, trabalhar, por exemplo, na limpeza da sala, né? Então, a mãe pode ter uma autoridade para nós fazer, nos obrigar a limpar a sala. Agora, se a gente quiser trabalhar num outro sentido e que a gente trabalhar, enfim, sei lá, então, um irmão vai pegar a vassoura, o outro vai limpar alguns móveis, né? Outro vai trabalhar articuladamente. Então, se houver as pacíficas, sem causar espécie, né? Sem causar grandes atritos nesse processo. Mas também na vida cotidiana é isso. Eu posso começar desde uma ação simples de limpar minha sala, a ajudar uma escola de educação infantil, até grandes projetos, né? Até a governadora Patrícia falou, até grandes projetos para auxiliar as pessoas numa tragédia quanto a enchente. Imagina a articulação, imagina o processo de liderança, imagina a adesão, a credibilidade, quanto valor a gente teve que trabalhar para que efetivamente a ajuda chegasse a quem precisava. Então, basicamente, é assim que funciona. Certo? Agora, eu quero que vocês, a nossa segunda ação, eu quero que vocês peguem seus celulares aqui e vou dar uns minutos e eu quero que vocês marquem ali, ó, 3 tópicos em que tu precisa melhorar aquelas tuas capacidades de liderança. Tá bem? Vai estar ali listado, então eu não vou precisar falar para vocês de novo. O que vocês precisa melhorar um pouquinho mais? Só para a gente ter uma apanhada. Eu vou ver depois, daqui a pouquinho, eu olho aqui no meu celular e eu vou dizer para vocês o que o grupo entende e o que o grupo responde em termos de percentuais aqui, tá? E aí depois isso nós usamos para todos, tá bem? Júlio, tu consegue copiar esse formulário e colocar ali na área no chat? Também. Se não conseguir no QR Code?
Vou ver aqui, Rubem. Só um pouquinho. Aham. Se alguém não conseguir no QR Code, a gente pode conseguir. Tu tem como botar o link esse ali Isso, tá. no, Não, é isso que eu vou no fazer chat, agora. porque tem muita gente Tá, no celular e aí não vai ter como. tá. Vou ver aqui. Ó, já tem 4 respostas aqui. Legal, bacana. Tá, Júlio, tá aí contigo, ó. Consegui colocar para mim, fico feliz. Só um pouquinho. Eu vou pausar o teu compartilhamento, então, tá? Mas eu não sei se vocês não, querem, não Não. vão querer. Pois Acho é. que tu deixa aí. Por causa do Tá. QR. Deixa por aí. Eu já tenho 10 respostas aqui. Se tivesse como copiar ali, era mais certo, né? É. É Já estou difícil. colocando, Ou tô escrever no colocando na, chat. tô colocando no chat agora. Tá. O Júlio tá colocando no chat. Hum. Feliz, já tem 11 respostas aqui. Tô feliz Isso aí aí é com para a você. gurizada da tecnologia. Aham, Eles conseguem com QR Code. aham. É que quem está no celular aí não consegue fazer a leitura ali. Coloquei no chat o link ali agora. Só clica no link e vai direto. Rila Liderança. É o formulário. Tá indo. 12 respostas.
Um pequeno comentário, Rubem, Oi, é a Lourdes. oi, Lourdes. Se a gente avaliar ali, né, tem uns que já são da gente mesmo, que já vem da nossa natureza, da nossa genética. Mas, tipo Aham. assim, comunicação é uma coisa que tudo bem, tu até pode ser um pouco comunicativo, mas tu pode te tornar muito mais através do estudo, do aprimoramento, da leitura, principalmente, né? Exatamente. Então, tem coisas que a gente busca e consegue. Claro que a Uhum. gente pode se transformar, né, dentro do contexto também das nossas características, mas tem A coisas que ideia são mais básica, fáceis, presidente, né? é essa. Uhum. A ideia básica é essa, tipo, nós podemos melhorar sempre tudo que a gente faz. E tanto que eu coloquei ali, né? O medo de falar em público, por exemplo, é um dos maiores medos da comunicação. O medo de gravar vídeos, a dificuldade que eu tenho de me expressar, ou de ter uma presença, ou a necessidade de uma presença nas redes sociais, basicamente são muitas coisas, né? Gravar vídeos é muito difícil. É, aham, A maioria das pessoas que tem até o preparo, sim. E não é só para toda nós. vez, cada momento é um momento novo, né? Aham. E não é só para nós os mais velhos, os adolescentes também têm dificuldade, né? Sim, Então, a basicamente, claro que insegurança de não agradar, de não estar bem, exato. de Uhum. esquecer uma coisa, isso é bem comum. Isso. E o pior é que o medo faz a gente esquecer. Isso é o pior. Ah, não, claro. Por que que um jogador profissional de futebol é pênalti, né? Porque é uma goleira enorme, um goleiro pequenininho ali no meio e ele não erraria um pênalti. Por que que ele erra? Porque É, ele não domina o seu emocional. É só por isso. Porque ele pode treinar, né? Ele fica treinando, treinando, treinando. Se ele treinar e chutar lá no ângulo sempre, ninguém pega. Mas como é que ele vai fazer isso? Né? é Ele um até risco pode, maior. aham. Mas ele fica nervoso, a perna pesa, o estádio inteiro vem em cima e ele erra. É a mesma coisa, gravar um vídeo. Ou levantar e falar em público, né? Eu até posso ter treinado, escrevi meu texto, legal, mas e aí, agora? Sabe? Isso é uma Sim, coisa que comigo, por exemplo, comigo foi vindo aos poucos, lógico, pela minha profissão, né? Eu falo para 2 pessoas da mesma forma que eu falaria para 5.000 pessoas sem problema. Mas é uma coisa que foi sendo trabalhada durante os anos. Ninguém chega e consegue fazer isso, né? Então, sim. então isso tudo é importante para o jovem, mas também para nós mesmos, né? Vou ler para vocês o resultado. Então, parou em 25 pessoas. Agradeço às 25 pessoas que colaboraram ali, ó. 15, que é 60%, diz que precisa ter mais conhecimento. 16, olha o que a Lourdes estava falando. 16, que é o maior, 64% tem que melhorar suas habilidades de comunicação. 11, 44%, melhorar sua confiança. Duas coisas bem bacanas aqui, ó. 8% que são 2 pessoas que tem que ser mais humilde, melhorar sua humildade. Parabéns pela sua autocrítica, viu? Isso é importante, tá? É, na mesma linha, 2 pessoas, 8% a sua empatia. Outro dado importante, 12 pessoas, 48%, sua paciência. Outra, a tolerância, que também é algo que a gente vai se trabalhando, né? 9 pessoas, ou 36% a tolerância. Então é isso. Da minha parte, de novo, agradeço. A minha fala é essa. Se vocês tiverem comentários, perguntas, estamos à disposição. A governadora Patrícia, eu agradecer a Patrícia de novo. É muito legal. Eu acho que é a segunda vez, né, que a gente se reveza nessas apresentações em conjunto. É muito importante. Tá Muito bem? obrigada, governador. Muito Agradeço. obrigada. E o pessoal aí que citou a questão de dificuldade de comunicação, estamos à disposição, tá? Que precisar, podemos fazer um segundo rilo aí para tratar sobre esse assunto também. Acho que isso é importante. Obrigado, governador. Parabéns.
Patrícia, eu não Agradecemos ao governador não tinha Rubem. Oi? lá. Não, eu ia dizer para Agradecemos ao a Patrícia governador. deu uma contribuição. Desculpa. Pode agradecer, pode falar. Agradecemos ao Fala tudo, governador depois eu Rubem, falo. então, pelas importantes colocações, ricos de seus ensinamentos também. É muito bom sempre ouvi-lo. O senhor tem um jeito todo especial de falar, com tranquilidade, com calma, que a gente consegue absorver todo esse conhecimento que o senhor nos passa. Muito obrigada. É um prazer sempre tê-los aqui. Os dois foram umas escolhas muito excelentes mesmo, maravilhosas que nós fizemos ao convidá-los para participar do nosso Rila. Com certeza foi nota 1000 a nossa escolha por esses companheiros rotarianos tão brilhantes. E agora, então, a gente vai abrir para se alguém quiser fazer alguma pergunta para os palestrantes, fiquem à vontade para abrir os seus microfones e perguntar. Podem levantar a mão na tela ou então colocar. Rosane Santiago, eu estou vendo aqui que quer fazer uma pergunta. Abre o microfone, Rosane. Abre o microfone. Ainda não abriu. Então, agora, sim? Agora abriu. Ah, Bem, então tá. É para o governador Rubem. Parabéns, governador, e governadora Patrícia também. Governador, você falou muito que o jovem pode praticar a liderança através do Rotaract Interact. Nós temos jovens de mais cidades, além de Cachoeira do Sul. Eu gostaria que se tu pudesse explicar como esses jovens podem participar do Rotaract da sua cidade. Onde eles procuram o Rotaract? Com quem? Pode ser que muitos estejam nos assistindo agora, mas não conhecem ninguém e não sabem como chegar e gostariam. Você poderia explicar isso aqui para os jovens? muito bom. O Beraldo ouviu? Governador? Eu Eu não voltei, sei se ele Rosane. ouviu. Achei que o problema Oi? era no teu áudio, era no meu, eu não ouvi nada do que tu falou. Não Eu achei ouviu? que era. Vou repetir então. Ah, não Tá, ouvi. posso repetir? Claro, A por favor. pergunta é assim, ó, nós temos jovens assistindo de outras cidades também, não só de Certo. Cachoeira. E você falou antes sobre praticar liderança através do Interact, do Rotaract, até dos Kids. Isso. Mas os jovens, tá? Tem muitos jovens que estão nos assistindo e gostariam, de repente, de participar. Como eles poderiam chegar até o Rotaract, o Interact, os Kids? De que maneira? Onde eles podem procurar na sua cidade para participar? Como fazer? Tá, ótimo, excelente pergunta. Na verdade, as primeiras ações, elas hoje se dão muito pelas redes sociais, né? Então a gente divulga a imagem pública que a Patrícia falou, eles vão conseguir chegar aos Instagrams, né? Principalmente aos Instagrams, que é mais afeito à idade deles, e eles vão ver algumas ações. A partir disso, eles podem entrar lá no direct, que eles sabem, né? Na mensagem do Instagram, eles podem entrar em contato, via a cidade, dizer que eles têm interesse. Também existem os Rotary Clubes, então, os clubes dos adultos. Então, procurar no clube dos adultos se a referência sobre isso, como é que eles vão fazer, como é que eles vão chegar até os clubes. E nos próprios Interactive Clubes, ali eles vão saber o dia que dá reunião, quando eles se reúnem, quais ações. Uma outra coisa, companheira Rosane, que é muito importante, às vezes um clube não tem, o Interactive Clube não patrocina, que a gente chama, né? Então, de repente, se tu tiver mais jovens e quiser, de repente tu pode te aproximar do clube e pedir para fundar, pedir os fundamentos de fundar o Interact Clube também, isso seria ótimo, seria excelente nesse sentido. Então, eu acho que são coisas, são caminhos naturais, né? Eu acho que a Patrícia está com um projeto lá no Paraíso, eu não sei se vocês já conseguiram evoluir nesse sentido também, Patrícia, eu não sei qual a tua experiência.
É muito importante, Rosane, uma outra coisa, nos próprios colégios, né? Os Interacts Clubes têm base nos colégios também, porque é a idade dos colégios. Isso também ajuda bastante nesse sentido, porque os jovens estão reunidos ali, né? É nesse sentido. Tá bem? Não sei, Patrícia, se tu quer colaborar um pouquinho mais sobre isso. Eu acredito que é isso, sim. Existem muitas ferramentas, né? Como esses jovens hoje eles têm esse acesso, né? Também pode ir no My Rotary, né? Que é o nosso site do Rotary, e ali tem todos os nossos programas. Mas também o mais prático mesmo é procurar um rotariano, né? Então qualquer um de nós que está aqui na sala, se vocês têm interesse, vocês nos procurem e a gente pode tratar de como formalizar, né? Ou de qual clube se encaixa mais, como Cachoeira já tem, né? É mais prático de que eles possam ver que grupo que eles se identificam mais e buscar uma aproximação. Mas antes eu sugiro também que pesquisem, né? Entendam o que é, até para saber qual é a proposta, né? E a missão do Rotaract e do Interact. Mas assim, nós estamos todos aqui à disposição para isso. A gente precisa usar essas ferramentas da nossa instituição para a formação de líderes. Muito obrigada. Tá certo. Eu vou acrescentar um pouquinho mais, Rosane, se tu me permite, assim, ó. Nós estamos aqui, então, no RILA, nós estamos falando do Interact e nós estamos falando do Rotaract. O Rotary também, e tem do Rotary Kids, eu acabei de falar também. Mas o Rotary tem um outro programa que, no nosso distrito, e enfim, pode ser que tenha pessoas de outros distritos, no nosso distrito ele está se reestruturando, que chama-se o intercâmbio de jovens. É possível, via Rotary, fazer o intercâmbio de jovens mais antigo, o mais seguro e o mais barato do mundo. Então, tu pode viver até um ano, né? É possível viver até um ano num país estrangeiro, frequentando um colégio e sendo hospedado em casas de rotarianos. Isso também é algo importante dentro do nosso processo, né? Então, eles são ações pró-juventude que se complementam dentro desse processo, né? Claro que, evidentemente, que o intercâmbio de jovens tem um custo alto, né? Infelizmente, nem todas as pessoas vão poder ter acesso a eles, mas quem puder ter acesso, quem quiser ter uma experiência diferenciada dentro desse processo, a gente trabalha. Nós, em Cachoeira, há alguns anos, há uns 15 anos atrás, a gente tinha até começava exatamente assim, com o RILA, depois o Interact, e para algumas pessoas que a gente selecionava um ano de inglês ou espanhol, reforço de matemática e português, e depois nós conseguíamos, via Condica, a custear para o intercâmbio de jovens, né? Gratuito para as pessoas que não tinham renda. Isso é algo que é de um outro momento, não sei se a gente vai conseguir reativar algo ainda, né? Mas é algo que o Rotary, enfim, fez e poderia até fazer nesse sentido, tá bem? Então é isso. Governador Rubem, falando em intercâmbio de jovens, quem sabe o senhor dá mais umas dicas aí para alguns alunos de escola estadual que estão online, para eles saberem como funciona, qual a idade, qual o tempo que ficam fora, como escolher o país, como ter acesso a este programa, a prova de seleção, porque, de repente, seria interessante também colocar isso. Sem dúvida. Bom, então o intercâmbio de jovens, como eu falei para vocês, ele é um intercâmbio hoje quase centenário, né? Ele começou na Europa, eu não lembro se foi a Suécia e a R que começaram primeiro. Isso me escapa já. Eu estou um pouco enferrujado no histórico, mas basicamente assim. Como que vai funcionar o intercâmbio de jovens? De novo, tem que procurar um rotariano, um Rotary, e o Rotary Clube tem que estar qualificado, porque isso são regras nacionais e internacionais. O Rotary Clube tem que estar qualificado. O Distrito 4.780 tem um estar qualificado para ser aceito por parceiros internacionais. O jovem, então, o que vai acontecer? Ele vai chegar ao Rotary Clube, ele vai ser representante daquele clube que aceitar. E a partir vai fazer uma preparação, vai fazer uma prova de inglês básica, uma prova de conhecimentos gerais e uma entrevista com os rotarianos.
Feito isso, ele vai obter uma classificação e, por essa classificação, ele vai escolher as vagas que eventualmente o distrito consiga mandar, disponibilizar. Então, as vagas podem ser quase que no mundo inteiro. Nós temos uma restrição que a Inglaterra não nos aceita. E não somos nós, por ser Brasil, ela não aceita nenhum país fora da comunidade europeia. Então, a gente tem. Mas existem outros destinos. E, na verdade, qualquer destino é fantástico, é maravilhoso. Então, a América do Sul, Equador, a Argentina, o México, né? México na América do Norte, Canadá na América do Norte, Estados Unidos. Então, a gente tem um leque de muitos países bastante interessantes. Mas isso, feito isso, visto, vai ter despesa de material escolar, basicamente, tá? Vai ter despesa de passagem aérea e tem que pagar um seguro para ficar lá. E vai ser hospedado na casa dos rotarinos de lá. Então, não tem despesa com alimentação, não tem despesa com colégio. Então, ele vai ser matriculado num colégio, porque é isso que é a necessidade. Se não tiver matrícula no colégio, não recebe o visto. Matricula no colégio e vai ficar frequentando a aula com os seus colegas de aula lá no exterior. Quando vai um para lá, vem um estrangeiro para cá e nós temos que hospedar da mesma forma. O Rotary Club que mandou esse menino, essa menina, para ser nosso representante, ele vai receber em contrapartida um jovem aqui na nossa cidade ou no nosso distrito, né? Então é isso. Já fomos muito ativos com relação ao intercâmbio. Depois, o que aconteceu? Veio a pandemia e a pandemia afastou tanto as nossas famílias para receber quanto as famílias estrangeiras. E isso é um processo que está sendo reformulado no distrito, então espero que dentro em breve a gente consiga atingir os níveis que nós já atingimos, que era em torno de 20 a 25 jovens nossos que conseguiam viajar e ter essa contrapartida. Não sei se eu esclareci tudo. Ok, Rosilene? obrigada, governador Rubem. Alguém mais gostaria de fazer uma pergunta ou já estamos... Gostaria, Jane, de fazer uma pergunta para a governadora Patrícia. Fala, Rose. Governadora Patrícia. Oi. Governadora Patrícia, ao longo da tua trajetória, a gente tem conhecimento, né, que você enfrentou desafios e também muitas dificuldades. Mas a gente sabe também, pelas tuas exposições, que com muita perseverança, com muita determinação, com muita confiança nos teus objetivos, tu conseguiu superar esses obstáculos e alcançar muitas conquistas. Que mensagem tu deixaria para os jovens que estão assistindo esse RILA e também para nós adultos, né, que estamos assistindo, para que acreditem nos seus potenciais e que não desistam dos seus sonhos, mesmo diante das dificuldades? O que tu poderia deixar de mensagem para nós? Também para nós adultos, né? Porque isso é importante e a gente sabe que, né, que dentre esses jovens que estão assistindo, tem muitos adultos que também têm dificuldade de acreditar que é possível acreditar, que é possível se tornar um grande líder, que é possível conquistar, né, os objetivos e as metas que estipulam. Realmente, muito obrigada pela pergunta, companheira. Propósito, né? Eu acho que cada um de nós tem que ter um propósito e acreditar nesse propósito. Sim, foi bem difícil, eu tive uma infância bem difícil, a gente perdeu uma casa com um temporal e eu tava no 9º ano hoje é 9º ano, na época era 8ª série, né? Então, sim, eu passei por algumas dificuldades, principalmente financeiras, assim, toda a nossa família, porque a gente perdeu tudo na enchente. Naquela época eu tinha 12 anos e quis Deus que eu fosse governadora no ano em que eu precisei ter toda a resiliência, né, e estar curada das minhas feridas para poder ajudar as outras pessoas. Então, eu sabia o que aquelas pessoas estavam passando, eu sabia o que era olhar para cima e ver a água caindo dentro da casa, né? Então eu precisei fazer todo o tratamento ali para eu poder estar não curada, porque a gente não esquece, né? A gente só cura. Essa é a palavra certa. A gente não esquece aquilo ali. A gente precisa trabalhar isso na gente, né?
Então, o propósito que eu tive sempre desde o início era poder oportunizar que os meus pais e a minha família pudessem ter algo melhor na vida. E eu sabia que ia precisar de mim, né? Então, eu nunca quis decepcioná-los. Isso foi importante, assim. Por mais que eu sei que eu decepcionei em alguns momentos. Então, o que eu digo para cada um de vocês é que tem um propósito, né? Acreditem em algo que vocês possam alcançar e que transformem todo o medo que vocês vão ter nessa jornada toda de vida de vocês em algo que possa impulsioná-los, né? Não, não vou dizer para vocês que tenha sido tudo tão fácil assim, ou que a gente tenha chegado já onde a gente queria, mas eu encontrei no Rotary a ferramenta, né, essencial para poder superar tudo isso. Então, quando aconteceu aqui em casa isso, a gente já recebeu a ajuda do Rotary. E eu nunca esqueci, né? E quando eu comecei a trabalhar fora, e com 14 anos, eu tinha 14 anos, o propósito que eu tinha ali era a qualidade de vida. Mas eu entendi que eu poderia fazer isso não só para mim, para outras pessoas também, né? Porque a gente não vive sozinho, a gente vive em sociedade, né? Então, para mim ainda é difícil falar sobre isso, né? Mas eu trabalhei com a síndrome do pânico, trabalhei com a obesidade, trabalhei com várias consequências que trouxeram aquilo ali para mim. Por conta de que a gente perdeu a casa, minha mãe se acidentou, né? E a minha irmã ficaram debaixo da porta, elas tiveram algumas sequelas de saúde. E eu tinha apenas, né, 12 anos. Então, foi tudo muito difícil pra gente. E naquela época o Rotary ajudou. Ajudou com muleta pra minha mãe, que quebrou o braço, minha irmã quebrou as costelas, então foi tudo muito difícil. E quando eu concorri a governadora a primeira vez, eu perdi. Eu não fui governadora. Mas Deus tinha um propósito pra mim, porque Ele queria que eu fosse governadora no ano das enchentes. Para que eu já tivesse com a minha ferida já cessada, não curada, né? Mas que eu pudesse saber trabalhar. E sim, daí eu subi em cima de um trator, eu levei cestas básicas para as pessoas, porque incrivelmente eu sabia o que eles estavam passando. Eu sabia o sentimento que eles estavam passando ali. Então Deus coloca a gente sempre certo no momento, nos locais certos. Deus sabe o que faz. Ele tem um propósito para cada um de nós. Mas a gente não pode ficar sentado esperando que Deus faça milagre. A gente precisa correr atrás dele, né? Então, o que eu deixo de recado hoje para cada um é de que cada um de nós tem uma história. Eu tenho a minha, que talvez poucos conheçam. Cada um de vocês tem uma história. Então, quando vocês estiverem em sociedade, vocês agora olhem para o lado, para a pessoa que está perto de vocês, e entendam que atrás dessa pessoa tem história, tem feridas, e ela precisou se superar. E vocês estão recém começando, né? Então, que vocês lembrem que as feridas elas vão surgir a todo momento. O medo da negação, né? O medo da rejeição. Hoje, por exemplo, até hoje, quando chove, eu tenho medo, né? E eu tive que superar isso na governadoria. Na governadoria eu fui sozinha para Uruguaiana e peguei chuva no caminho. Então eu tive que superar o medo de temporal, eu tive que superar o medo de dirigir na chuva, né? Então, para vocês verem que cada um de nós tem histórias, né? E se eu posso deixar como recado para a pergunta que a companheira fez, é que entendam que a gente não está sozinho nisso não, né? Que cada um tem uma história, que cada um tem medos para serem superados e só vão conseguir isso com propósito de vida. E eu digo para vocês assim, eu me criei num bairro pobre, e eu poderia ter ido para todos os lados. Foi oferecido tudo para mim, tanto para mim quanto para minha irmã. E nós tivemos autoconhecimento e mente sã e apoio do pai e da mãe para a gente escolher o caminho certo. Então são escolhas que cada um tem que fazer, né? São escolhas. Aquele ali se criou em um vínculo difícil, né? E não tinha outra alternativa. Sim, existem alternativas. E a alternativa é ser do bem. Do bem. É isso que eu posso deixar de recado para cada um de vocês. Obrigada, governadora Patrícia. Obrigada. Obrigada, governadora Patrícia, foi uma honra ouvi-la de novo, é sempre muito bom.
Eu quero pedir, então, agora para a companheira Valmira Peil, para que ela faça a leitura dos certificados. Júlio, tu posta os certificados, por favor, primeiro da vereadora Patrícia, aí a Valmira fará a leitura. Em agradecimento. Valmira, abre o microfone. Acho que a Valmira não está ouvindo. Rose, quem sabe tu lê, então. Pode ser, pode ser, Jane. Tá. Certificado, unidos para fazer o bem. O lema do nosso RILA, semeando ideias e... Só um momentinho. E incentivando futuros líderes. O Rotary Clube de Cachoeira do Sul Integração confere a governadora 2024-25, Patrícia Parreira, do Rotary Clube Paraíso do Sul, Distrito 4780, o presente certificado em agradecimento pela brilhante palestra no projeto RILA 2026, proferida nesta data pela plataforma Zoom, a convite deste clube. Cachoeira do Sul, 20 de junho de 2026. Presidente Lourdes Helena Rossi Steindorf, ano rotário 2025-26, e coordenadora do projeto RILA, Jane Bouzing dos Santos. Obrigada, Rose. Pode ler o do governador. Certificado para o governador Rubem Beraldo dos Santos. O Rotary Clube de Cachoeira do Sul Integração confere ao governador Rubem Beraldo dos Santos, do Rotary Clube Cachoeira do Sul, Princesa do Jacuí, Distrito 4780, o presente certificado em agradecimento pela brilhante palestra no projeto RILA 2026, proferida nesta data pela plataforma Zoom, a convite deste clube. Cachoeira do Sul, 20 de junho de 2026. Presidente, ano rotário 2025-26, Lourdes Helena Rossi Steindorf, e coordenadora do projeto RILA, Jane Bouzing dos Santos. Ok, Rose, obrigada. E agora, então, eu convido todos para nós assistirmos um vídeo que o Júlio vai postar. Júlio, está nos ouvindo? Ah, tá. Ok, eu quero lembrá-los também de preencherem o formulário de presenças, que acho que algumas pessoas ainda não preencheram, tá bom? E então agora nós gostaríamos de agradecer os nossos palestrantes, esperamos que tenham gostado. A gente fez com muito carinho esse RILA para concluir as metas do nosso clube. Eu não sei se a presidente quer falar mais alguma coisa, senão nós estamos encerrando o nosso projeto. Obrigada, muito obrigada pela presença de todos.
Muito obrigada, parabéns pelo evento. Obrigada, presidente, governadora. Muito obrigado pela Olha, eu convite. Parabéns. só quero dar uma passada aqui para agradecer a todos, gente. Não tenho palavras, foi excelente. Os dois governadores que palestraram, o Júlio pela ajuda que nos dá e nos deu hoje, importantíssima, senão não conseguiríamos realizar. A Jane, que trabalhou incansavelmente, trabalhou muito para que esse RILA acontecesse. Eu acho que ficou até noite sem dormir, de tanto que se empenhou. E todas as pessoas que estão aqui participando, né? Agradeço de coração aos participantes. É tudo de bom. Ter um sábado pela manhã, assim, ouvindo tanta coisa boa, né? Motivadora. É muito bom, gente. Muito bom. Agradeço a todos pela participação, tá? A Rose, a nossa secretária, todo o grupo ali, a Valesca, a Rosane. Desculpem se eu esquecer de alguém que está ali no grupo, a Valmira. A Helena, se não me engano, também está, né? Ajudou muito, então agradeço a todos, tá? Obrigado, pessoal. Obrigada, presidente. Mas é o que eu sempre falo para as gurias: a gente não faz nada sozinha, sabe? Todo o grupo está de parabéns, porque todas se dedicaram, todas assistiram todas as reuniões que a gente fez online, mesmo cheias de compromissos, estiveram ali dispostas a me ouvir, né? E a gente discutir as questões que nós gostaríamos de levar e os convites que foram muitos convites, né, que a gente enviou para que as pessoas estivessem aqui. Graças a Deus tivemos um público muito bom e eu agradeço muito também, tá? Então, eu espero que tenha mais alguém que ainda possa fazer a inscrição para que a gente preencher o formulário de presença, para que a gente considere as suas presenças, tá? Podem ainda fazer. E ficamos, então, em companheirismo. Se alguém quiser falar mais alguns minutos ainda, a gente tem, podem levantar a mão e se pronunciarem. Eu quero agradecer muito a presença dos governadores aqui, foi uma honra tê-los conosco. O governador Almansa está ali, ele e a Seleni, obrigada pelas presenças. Nosso governador de São Cepé, e Isso aí. mais. Obrigado pelo convite. Estava ótimo. Maravilhoso. Agradecer também a participação do nosso futuro presidente, que estava aí também, o Marcelo, né? Que participou. E isso é muito importante. Eu acho que é o momento realmente da gente movimentar os nossos jovens para que acreditem, né? Então, isso aí é muito importante. O governador Rubem fez uma fala muito boa, excelente, maravilhosa. A governadora Patrícia também, né? Então, isso aí é o Rotary, né? Isso aí é o que a gente espera do nosso futuro dos jovens. Um grande abraço, obrigado pelo convite, Jane. Muito obrigada pelas suas presenças. Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? Nós já temos uns minutos. Se não, a gente encerra, então, agradecendo muito a presença de todos. Tá bom? Abração para todos, um bom fim de semana.